Aleluia, glória a Deus. Olha, eles respeitaram mesmo, tudo bonitinho. Amém. Também gostaria de aproveitar aqui e de citar outros dois exemplos também, né? Confesso aos irmãos que olhando na Bíblia, né? Lendo a Bíblia, quando nós lemos e meditamos aqui na palavra do Senhor, todos os personagens servem para nos encorajar com a nossa vida hoje. Não sei se você já percebeu isso. Pode falar de qualquer um, você olha a vida dele, olha a sua e consegue ver onde você precisa ainda avançar, algumas coisas que o Senhor tem a tratar na nossa vida, né? E uma das coisas de alguma das mulheres que me chamou a atenção, falando nesse dia especial aqui também, muito pouco conhecida dos irmãos, e eu fiz questão de trazer o exemplo dela aqui, faço questão de usar ela nas minhas palavras, porque essa mulher aqui, ela fez algo num momento difícil da vida dela, terrível da vida dela. Essa história dessa mulher chamada Rispa está narrada em 2 Samuel, capítulo de número 21. Acho que você nem vai precisar ler lá, senão eu vou perder meu tempo aqui, viu, Luiz? Nem abrir tanto. Mas em 2 Samuel, capítulo de número 21, fala dessa mulher chamada Rispa. Rispa era uma mãe de 2 filhos. Ela era concubina de Saul. Lembra de Saul? Saul, o primeiro rei, depois que Davi substituiu ela. Então o Saul tinha uma concubina e teve alguns filhos com essa mulher. E certa vez Saul, ele assassinou injustamente alguns homens gibeonitas. E a mão de Deus pesou sobre o povo do Senhor. Diz o contexto de 2 Samuel, capítulo de número 21, que houve fome em toda a cidade de Israel. E ali então, havendo fome, que durou por 3 anos, Davi ficou preocupado, falou assim: que fome que é essa? O que está acontecendo que agora a gente não está mais abastado do alimento? Se Deus que provê, se todas as coisas que sobrevêm na nossa vida vêm com a bênção do Senhor, por 3 anos cessou o alimento na terra. E buscando ao Senhor, Deus falou a Davi que tinha algo que os desagradara ao Senhor pelo rei anterior Saul, que ele havia cometido alguns assassinatos injustos com um povo que não deveriam morrer. E aquele povo que deveria morrer, então Davi entendeu que precisava lá fazer uma aliança nova com esse povo, precisava ali ter um tempo com esse povo. E Davi foi até os gibeonitas. Olha a história dessa mulher. Davi chega lá nos gibeonitas e fala assim: olha, eu venho aqui pedir desculpa a vocês pelo ocorrido na terra de vocês, e quero aqui reparar o erro. Estou aqui disposto a oferecer ouro, prata, para assim reparar o nosso dano. E os gibeonitas recusaram a oferta e a proposta de Davi. Eles falaram assim: a gente não quer ouro, a gente não quer prata. O que nós perdemos é muito mais valioso do que ouro e prata. Nós perdemos vidas que eram importantes para nós. Eles falaram assim: agora nós queremos na mesma moeda. Olha que história triste. Nós queremos, dos descendentes de Saul, nós queremos 7 deles. Nós queremos a cabeça desses 7. Nós queremos enforcar eles na praça pública, para que todos vejam um exemplo e não cometam mais. E aí sim, nós vamos nos sentir vingados. Vamos entender que esse erro foi reparado. E assim, Davi teve que obedecer a esse pedido, porque senão todo o povo ia perecer com fome. E Davi escolheu dos descendentes de Saul 7, 5 de uma mãe e 2 filhos da Rispa. Os 2 filhos da Rispa foram entregues aos gibeonitas, e esses 2 homens foram enforcados em praça pública, assim como os outros 5, e os 7 morreram em praça pública. A Rispa chorou, pranteou, chorou absurdamente, fez luto pelos seus filhos, travou consigo a amargura, trouxe para sua alma. Diz a palavra de Deus que por uma estação inteira ela ficou olhando os filhos dela mortos naquele lugar. E como eles eram assassinos, eles não poderiam ter um lugar que não fosse o próprio fim dali, os animais devorarem eles, ou os animais dos campos. E diz a palavra de Deus que Rispa ficou por aproximadamente 5 meses do lado do corpo, dos corpos dos filhos dela. Por 5 meses. 5 longos meses. Eu não sei se você já passou por algum luto na sua vida, ou alguma dor irreparável, e sabe o quanto isso te custa. Aquela mulher ela parou a vida dela, parou a rotina dela,
ela abandonou o que ela fazia para cuidar dos corpos dos filhos mortos. Porque durante o dia poderia vir as aves do céu e ali ferir os corpos deles. E durante a noite poderia vir os animais do campo. A mulher nem para casa ia, irmão. A mulher ficava ali de plantão diante daqueles corpos. Até que a notícia chegou até Davi. E Davi então ali foi falar com Rispa e concedeu para ela um lugar para que ela pudesse, junto com Saul e os seus parentes, ser enterrado e velado com decência. Que história triste. Mas eu aprendo aqui uma lição muito, mas muito, muito grande. É que quando tem, eu acho que isso aqui só a mulher que consegue fazer essa história assim. Eu acho que o homem não dava conta de fazer isso aqui não. Quando eu olho mulher como Rispa, eu olho e falo assim, meu Deus, que coração é esse? Que compromisso é esse com a vida? Compromisso tem uma mãe com um filho. Absurdo. Qual é essa ligação? Quem que descreve essa ligação de uma mãe por um filho? Que amor é esse? O mais próximo do Criador pela sua criação. O amor mais próximo de Deus para a humanidade é de uma mãe pelo filho. O pai ama também, vai, mas vamos falar que não é igual não. Vamos falar a verdade, mas não carregou os filhos. Os filhos trocam a gente. Eu falo lá, mas quem manda é a Natália mesmo. Tem jeito não. Eu tento às vezes cantar de galo lá em casa, irmão. Não adianta de nada. Às vezes eu faço só por experiência, não vai, porque sabe lá no fundo que a voz da mãe é diferente mesmo, sabe? E a energia, a disposição da mãe, queridos, olha o que essa mulher fez, olha a coragem que ela teve, olha que ela foi contra tudo e contra todos no seu tempo, e conseguiu mudar o decreto de lei, dizendo que aqueles que fossem enforcados também teriam direito a ser sepultados. Porque uma mãe precisa velar o seu filho também. Essa mulher mudou toda a lei da sua época. Por causa da atitude dela, as outras mães e outros parentes puderam velar os seus parentes também. Que só uma mãe teria a força e a coragem para fazer. Ela fez o que ninguém tinha feito. Ela faz o que ninguém faria no lugar dela. Mas ela faz. Essa é a Rispa. Uma mulher de coragem. Que luta e não abandona os seus por nada, que ora pelos seus, que acredita nos seus, que apresentam diante de Deus. Aí eu vou confessar aos irmãos, tinha uma irmã na igreja e eu lembro da vida dela. Ela está nos braços do Senhor essa noite. E aqui hoje aqui tem a filha dela e a neta dela, a irmã Maria, que congregou com a gente. Que para mim, eu lendo a história de Rispa, eu lembro do testemunho dessa mulher. Ela chegava para mim e falava assim, pastor, eu oro todos os dias pelos meus filhos e pelos meus netos, um por um, pastor. Eu oro por eles e não abro mão da salvação de nenhum deles. Glória a Deus. Se Deus me der um presente nessa terra, quero que todos os meus filhos e meus netos se acheguem ao Senhor em salvação, entreguem a sua vida a Ele. E para a graça do Senhor, Deus, eu tenho certeza que assim como ouviu, ainda há de ouvir toda a oração que essa mulher fez diante do Senhor, porque é uma Rispa que não desiste, não abandona o que é seu. Por isso eu quero falar que a oração da mulher, quando ora em prol dos seus, quando acredita por aquilo que Deus confiou na sua vida, irmão, você pode ter certeza, vai ser ouvido, vai ser atendido diante do Senhor. Que assim Deus levante com a mesma postura os homens, como a Rispa teve, com a postura dessa mãe, nesse mesmo compromisso com o que é seu, compromisso de valor, que é aquilo que Deus deu. Deus te deu tanta coisa preciosa, meu irmão e minha irmã. Deus te deu tantas coisas na sua mão. Eu não sei se você está contemplando isso todos os dias. Eu não sei se você consegue observar o tamanho do valor das coisas que Deus confiou a você, sua família, aqueles que estão, que você pode chamar de seus. E eu gostaria de dizer hoje, toma posse disso. Fala, são meus mesmo, entregue como presente do Senhor, como foi falado aqui pelo Dimas, que ele usou Ana. É meu, mas é entregue ao Senhor e devolveu ali o seu filho ao Senhor. Oh meu Deus, lutar pelo aquilo que é seu, é isso que eu vejo aqui em Rispa. E acredito em tamanho desprendimento dessa mulher. Mas também eu gostaria de não poder hoje deixar de citar Raabe, que talvez aqui é o extremo dessa mulher. Raabe, ela está lá na galeria da fé, irmão, junto com os homens mais valentes que já pisaram nessa terra. Começa com o pai Abraão.
Começa dizendo de Jacó, começa falando de Abel, e aí entra duas mulheres, Sara, que acompanhou o seu marido, dividiu a mesma fé do seu marido, dividiu a promessa do Senhor, porque Abraão não poderia ser pai da promessa se não fosse através da sua esposa. Você acha de concordar comigo? Aí não ia ter como, né? Deus faz milagre, mas Ele não muda o formato natural das coisas. Quando um homem e uma mulher ouvem a voz de Deus, se juntam, eles fazem e alcançam a promessa do Senhor para a sua casa e para a sua descendência. Então eu gostaria de encorajar as mulheres a viverem com seus maridos, a sonharem com isso, a caminharem e a ouvindo a voz de Deus, a viverem até alcançarem as promessas do Senhor sobre a sua vida. Mas lá na galeria da fé ainda aparece essa mulher. E segundo a Bíblia lá, fala que Raabe usou da sua fé. Está escrito lá, só esse verso lá para ela do Novo Testamento, que está falando lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 31, que diz assim, olha: pela fé, a prostituta, a Bíblia nem escondeu a profissão da mulher. Que coisa, né? Não podia deixar algumas coisas de fora, né? Mas não esconde, irmão. Não podia falar que a mulher samaritana que o Luiz falou, precisava colocar que ela tinha 5 maridos, na verdade, pastor? É que tem muita coisa que a gente precisa lembrar, irmão. Quem somos nós mesmos, de onde viemos, o que fizemos, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Não é para vergonha sua, é para a glória de Deus. É para a superação ainda maior daquilo que Deus fez na sua vida. E a Bíblia, nem a Bíblia esconde o que ela era, prostituta, a Raabe, e fala que assim, ó, pela fé dela, ela, por ter acolhido os espias, não foi morta com o que havia sido desobediente, pois acolheu os espias pacificamente. Essa mulher está ali perto da terra prometida. O povo saiu, caminhou no deserto, e logo chegando em Jericó, que as muralhas iam cair, eles já iam tomar posse, entrou essa mulher na história. Ah, rapaz, e essa mulher tem uma lição tão grande para nós também. Uma prostituta. Se nos dias de hoje essa profissão já deve ser difícil, você há de concordar comigo, não é? Assumir esse título talvez seja uma coisa mais vergonhosa para as mulheres nos dias de hoje, né? Eu não sei para um homem que é tão vergonhoso quanto para uma mulher ser chamado de prostituta. Talvez, eu acho que nós não conseguimos nem ferir um outro homem com uma outra expressão tão grande como essa mulher carregava como si. E a gente sabe por que ela tinha essa profissão, prostituta, eu não sei. A Bíblia não comenta sobre isso, se era por necessidade, urgência de vida, valores financeiros que lhe faltavam, se era por falta de proteção, por alguma coisa ela tinha isso. E talvez ela carregava muita dor por assumir isso, por ser conhecida dessa maneira, muito apontada. Mas certa vez, os espias do Senhor indo vigiar a terra, ela abriu a sua casa para os espias, porque ela teve fé. E aí a fé dela fez algo extraordinário, que é abrir portas para um novo mundo que ela não tinha vivido. Glória a Deus. Que foi o que aconteceu com a Ana. Que foi o que aconteceu com a Débora. Que foi o que aconteceu com a mulher samaritana. A fé dessas mulheres, o comportamento delas, a atitude delas, fez a vida delas ser diferente para si e para os seus descendentes. Porque quando os espias foram lá e as muralhas de Jericó foram derrubadas, a casa da Raabe ficou de pé. Glória a Deus. Ficou de pé. O mundo pode desmoronar à sua volta, ao seu redor, mas o Senhor protege a mulher que tem fé, o homem que tem fé. Deixa eu pegar carona nisso também, né, irmão? Senão não vai ficar só para as mulheres aqui, fica difícil para nós, né? Os homens, as mulheres de fé. E aí tem aquela expressão que nós conhecemos: a casa caiu de todos os outros, a da Raabe não. Para a honra e para a glória do Senhor, porque foi uma mulher de fé que com essa atitude teve que entrar na galeria de fé. E digo mais ainda, que Jesus é descendente da Raabe. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa! De uma prostituta, o nosso Senhor Jesus ainda está na genealogia dessa mulher, porque ela não se curvou aos problemas da sua vida, aos problemas que carregava sobre os seus ombros, que eram expostos diante de todos. Mas quando se tem uma atitude de fé, quando se tem um comportamento e tem coragem, porque para fazer aquilo teria que ter coragem. Se soubessem que ela estava abrigando os espias lá, ela seria morta. E aí eu vejo a coragem de Rispa, a
coragem de Débora, a coragem de Raabe, a coragem dessas mulheres, eu fico vendo que o homem não é corajoso tanto quanto nós ameaçamos, falamos e anunciamos, mas Deus seja louvado nos homens, através dos homens, e muito mais também pela vida das mulheres que servem e que oram e que sustentam suas casas com oração e com coragem todos os dias das suas vidas, porque assumem ali o seu papel, fincando a bandeira que elas são delas e que o Senhor está ajudando e auxiliando elas em todos os momentos. Amém? Então eu gostaria de agradecer aqui hoje ao pastor Márcio, que falou então sobre Débora. O pastor Márcio estava falando aqui, eu fiquei falando, olha só que coisa, né? Quando ela fala, vamos para a guerra, olha o juiz que estava lá chamando ela para a guerra. Você foi. Homem, faltou coragem para esse homem ou não? Não, talvez não é coragem que faltava, porque eu acho que ele ia para a guerra, né? Mas ele sentia mais segurança que a Débora estava junto. Olha só que coisa linda. E vai falar quanto homem que não fica mais seguro quando a mulher está do lado. É a mulher sair de casa 2 dias, irmão. O negócio filho sem mãe é difícil. Você vê lá onde nós estamos na Fundação Casa, a falta que faz a orientação de uma mãe presente ali na vida e na construção de tudo, né? E Baraque disse, vem comigo, assumiu ali que ele precisava dela também. E a Esther, irmão, e a Esther, que olha só, o mesmo testemunho aqui na pregação que o pastor falou assim, olha, que sabia o que encontrar, mas antes de fazer o que ela fez com coragem também, pediu oração, jejuou e entregou diante do Senhor. Mas sabia que não é só colocar na mão de Deus que as coisas vão acontecer, minha irmã. Ela teve que se apresentar diante do rei também, correndo risco com a sua própria vida. Ei Deus, por isso que não podia falar só de uma mulher mesmo. A gente tinha que ser ministrado essa noite sobre coragem, sobre postura, sobre oração, sobre confiar que as coisas vão acontecer, mas tem um papel importante para a gente desempenhar essa noite. E a Ana também, que colocou o seu sonho, colocou a sua dor diante do Senhor. O Dimas estava ali e veio essa frase no meu coração. Ela colocou a sua dor diante do Senhor e recebeu o seu sonho da parte de Deus. Glória a Deus. Coloca o seu incômodo diante do Senhor e você vai ver as coisas extraordinárias vindo da parte do Senhor sobre a sua vida. Coloca aos pés do Senhor, irmão. Acabei de falar isso na inauguração do culto. Não tem igreja ABC. Não adianta sair na terça-feira da roda da Pentecoste, que pega fogo em tudo, capaz de pegar até no prédio. Não adianta, irmão, para ver a bênção. Tem que colocar nos pés do Senhor, descansar nele, confiar nele. Que se não for ele, não tem culto, não tem cerimônia, não tem vela, não tem sal, não tem catinga, não tem marração, não tem prato, não tem moeda, não tem trabalho nenhum que resolve. Trago de volta, que em 7 dias, não sei quanto tempo, não adianta. Mas o Senhor sabe cada angústia que você passa. Coloca diante dele. Glória a Deus. Confia nele como Ana confiou. E a Ana foi mãe do profeta Samuel. Uau! Que homem maravilhoso usado por Deus. E a samaritana, que uma vez que tomou posse daquelas águas vindas do Senhor, jamais voltou a ter sede novamente. Porque quando o Luiz ministrou, Deus falou no meu coração também, e ele falou assim, olha, era necessário passar por Samaria. E quando o Luiz falou isso, veio no meu coração, era necessário para mim aquela mulher samaritana. Que diferença ia fazer Jesus passar por Samaria ou por outra cidade? O que estava ali que fazia a diferença era a mulher samaritana de 5 maridos, que foi a maior testemunha de Jesus em toda a sua casa. Louvado seja o Senhor pela coragem, pela fé e pela ousadia de Rispa. Louvado seja o Senhor também por Raabe, uma mulher que conseguiu mudar a sua vida, confiando no Senhor e agindo com fé. Louvado seja o Senhor. Amém? Deus seja louvado. Assim falamos sobre esses exemplos de mulheres abençoadas. E queremos orar também pela sua casa, pela sua vida, a encorajar você a continuar orando pela sua casa, pela sua família, por você tão especial, tão preciosa que é diante de Deus. Amém?